Pega a sua Bíblia, por favor, que nós precisamos olhar a palavra de Deus, o que Ele tem para nós nesta manhã tão maravilhosa. Pega assim a sua Bíblia, seja no iPad, iPod, iTouch, seja ela escrita, a versão que for. Agora há pouco o pastor pediu para ler cada um na sua versão. Irmão, vira uma torre de Babel, né? Cada um, parece que estão falando em línguas, né? Cada um lê numa língua diferente. Mas é assim mesmo, a palavra de Deus, a gente sempre usa aqui uma versão chamada NVI, a Nova Versão Internacional, como texto base para a igreja, mas você pode ler em várias versões, o importante é a mensagem, amém? Levanta assim, ó. Diga comigo assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Agora olhe para o teu irmão e diga assim: hoje a palavra de Deus vai falar comigo e com você, amém? Abra no 6º livro da Bíblia. Qual que é o 6º livro da Bíblia? Josué. Alguém citou Josué aí? Isso. Abra no livro de Josué, o capítulo de número 5. Nós vamos ler começando no versículo 1 e nós vamos ler até o versículo de número 12. É uma leitura talvez um pouquinho extensa, mas é importante nós lermos a palavra de Deus. Eu quero te incentivar. A gente estava falando hoje na classe de casais aqui às 9h30 da manhã sobre a importância do culto doméstico, sobre a importância de nós mantermos o hábito de ensinar os nossos filhos a palavra de Deus, sobre a importância do casal orar junto, sobre a importância do casal ler a palavra de Deus junto. Essa é uma ordem de Deus que está lá no Velho Testamento. Se você olhar no livro de Deuteronômio e outros, vai estar falando sobre isso, e é uma ordem também no Novo Testamento, como Paulo, por exemplo, escreveu a Timóteo, e lembrando que ele foi ensinado pela avó, pela mãe, que mantinham esse hábito de falar de Deus, de ensinar os preceitos e os caminhos do Senhor. Então é importantíssimo você ler na sua casa com o seu cônjuge, é importante você ler com a sua família, os seus filhos, ensinar o caminho do Senhor. Vamos ler o que está em Josué, no capítulo de número 5, começamos no versículo 1 e vamos até o versículo de número 12. Acompanhe na sua Bíblia, por gentileza. Todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas, até que tivéssemos atravessado. Por isso, desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não haviam obedecido ao Senhor. Pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados que nos daria, terra onde manam leite e mel. Assim, em lugar deles, colocou seus filhos, e estes foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam no acampamento até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso até hoje o lugar se chama Gilgal. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Diga comigo: palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa. O bom da palavra de Deus é que ela toca a nossa vida e nos transforma. A palavra
importante não é a palavra traduzida, transliterada. A palavra importante não é a palavra pregada. Sabia disso? A palavra importante é a palavra praticada. Eu posso vir à igreja durante muito tempo, ouvir sermões maravilhosos, mas o que vai valer, o que vai fazer efeito na minha vida é o que eu aplicar verdadeiramente como verdade de Deus para a minha vida. Isso muda a minha vida, muda o meu comportamento, muda o meu caráter e muda a minha conduta diante de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus, maravilha. Esse texto que nós lemos fala de uma história muito conhecida. É uma história grande, uma das mais conhecidas na Bíblia. O povo de Israel, depois de passar 430 anos na terra do Egito, e de viver a maior parte desse tempo sob uma escravidão terrível, principalmente a partir do momento que morre José, a partir do momento que morre aquele faraó que conhecia e valorizava e respeitava a nação de Israel, o povo passa a viver uma escravidão. Deus levanta um homem, conforme havia prometido, um homem libertador chamado Moisés, cujo nome significa tirado das águas. Você conhece a história de Moisés. Moisés tem 3 fases na vida dele. Eu não vou pregar sobre as 3 fases da vida de Moisés, mas eu vou citar para você rapidamente. Ele passa 40 anos no Egito, sendo criado na corte de Faraó, pela filha de Faraó. Ele passa estudando nas melhores universidades que se tinha conhecimento e à disposição na sua época. Ele faz parte da corte. Ele é, na verdade, um homem que tem todas as condições para ser herdeiro do trono de Faraó, porque ele é filho da filha de Faraó, adotado legitimamente. Ele passa 40 anos aí, e depois de um incidente que acontece na vida dele, Deus provê com que ele vá para o deserto, e ele passa mais 40 anos no deserto, apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. E lá no deserto ele tem experiências tremendas. Deus ensina algo diferente do que ensinou nos primeiros 40 anos. Nos primeiros 40 anos, ele aprendeu a viver pela intelectualidade, ele aprendeu a viver pelo conhecimento científico, ele aprendeu a viver pelos recursos humanos. Agora, Deus vai mostrar para ele como é viver com os recursos de Deus. E o que Deus quer ensinar para mim e para você nesta manhã, como eu vou fazer para alcançar a promessa que Deus tem para a minha vida, sem errar nesse trajeto. Quantos tem promessas aqui? Oh, glória! Deus tem promessa para a minha vida, tem promessa para a sua vida, tem promessa para a vida dessa igreja. E você sabia que, muito embora eu tendo promessa de Deus, eu posso morrer sem ver essas promessas? Sabia disso? Você tem a palavra liberada, você tem a promessa sobre a sua vida, mas dependendo da forma como nós nos conduzimos, nós podemos perder todo esse privilégio. E o que eu não quero que aconteça com você, o que Deus não quer que aconteça comigo, com você, nem na vida dessa igreja, o que o Espírito de Deus não quer que aconteça, é que nós venhamos a perder o que Deus já prometeu, o que Deus já desenhou, o que Deus já planejou, o que Deus já projetou a respeito de mim e de você. E pelo poder do Espírito Santo, nesta manhã, nós vamos entender alguns princípios que vai nos levar a alcançar e viver a promessa e o favor de Deus para a nossa vida nesse tempo. Moisés tem a terceira parte, quando ele um dia olha para uma sarça que está, um arbusto, uma sarça, que estava verde e começava a pegar fogo e não se consumia. Aquilo chama a atenção dele. Aquele arbusto que era flamejante, que estava queimando, teoricamente teria que desaparecer pela combustão, mas não desaparece. E Deus chama e fala com Moisés, e a partir daquele momento Deus dá um ofício, Deus dá uma missão, Deus dá um ministério diferente para Moisés, falando para ele: volta lá para o Egito e você vai tirar o meu povo de lá. Já passaram-se mais 40 anos, ele já tem 80. E ele volta para cumprir o propósito de Deus, e agora ele passa mais 40 anos levando o povo, conduzindo o povo para a terra de Canaã. Ele morre com 120 anos, são 3 fases distintas de 40 anos, são 3 gerações diferentes, e a gente podia gastar todo esse tempo falando nessas 3 fases que todos nós podemos atravessar na nossa vida, mas o ponto que eu quero te levar é para esse texto aqui, e chega esse momento em que Moisés é chamado. É tão interessante o relacionamento de Moisés com Deus, que a Bíblia diz que Moisés fala com Deus cara a cara, como um homem fala com outro homem. Um homem tão interessante no contexto bíblico, que o próprio Deus se encarrega em fazer o sepultamento. Deus não permite aos homens saber onde está o túmulo de Moisés. Deus esconde, a Bíblia diz que Deus oculta o túmulo de Moisés, porque Deus sabe a condição e a característica do ser humano, a capacidade que nós temos de deixar a idolatria tirar aquilo que Deus tem para nós. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não deixe nada atravessar o projeto e o propósito que Deus tem para a sua vida. Remova tudo aquilo que vier entre você e Deus, em nome de Jesus. Aleluia. E quando
Moisés está sendo tirado, já está perto do momento. Deus levanta um moço que caminhou com ele toda a vida, do lado dele, participou de momentos interessantíssimos. A Bíblia diz que Josué não se apartava da tenda da congregação. Josué não se apartava de Moisés. Quando ele sobe ao monte, ele tem uma restrição, ele tem que parar em determinado lugar, mas ele está seguindo todo momento. E agora ele herda uma herança que é dada por Deus, aquele ministério. E se você ler com cuidado o começo do texto do livro de Josué, Deus repete várias vezes uma coisa para ele: ser forte e corajoso. Diga comigo: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Olha para o teu irmão, diga para ele: ser forte e corajoso. Diga de novo. Essas duas palavras Deus repete bastante. Então somente seja forte e corajoso, e não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, antes cumpra toda a lei do Senhor. E vai falando, vai ensinando. Chega num determinado momento, nesse capítulo 5, contextualizando aqui, onde os homens, os reis dos amorreus, os reis cananeus, eles souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas até que tivéssemos atravessado. Josué está narrando isso aqui. Por isso desanimaram-se, perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Deixa eu dizer uma coisa para você: o problema, o desafio vai afrontar você, vai desafiar você até o momento que ele souber que o teu Deus é capaz de abrir as ribanceiras do Jordão alagadas e fazer você atravessar a pés enxuto para o outro lado. Quando os milagres de Deus começarem a acontecer na sua vida, não tem problema, não tem cananeu, não tem amorreu que vai parar você em direção das promessas de Deus, à terra de Canaã que Deus já colocou nas suas mãos. A Bíblia diz que eles se esmoreceram, eles desanimaram de lutar. Gente, não dá para mexer com esse povo aí. Sabe por quê? Porque esse povo tem um Deus que, se o rio está fechado, não tem ponte, Deus é capaz de paralisar as águas e fazer ele atravessar para o outro lado a pés enxuto. Eu não sei por que você está preocupado nesta manhã. Eu não sei por que você está tremendo nessa manhã, com o que você tem que enfrentar essa semana, ou o mês seguinte, ou no resto desse ano. Porque o Deus de Josué, o Deus de Moisés, continua sendo o meu Deus e o teu Deus, hoje e para sempre. Aleluia. Sabe o que Deus quer fazer nesta manhã? Ele quer te capacitar, te fortalecer, para você herdar a terra que Ele te prometeu. Aleluia. Aleluia. Mas temos alguns meandros aqui. Naquela ocasião o Senhor disse a Josué, versículo 2: faça facas de pedra, circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedra, circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Quantos aqui sabem o que é circuncisão? Diga amém. Amém. Tem um grupo que sabe o que é circuncisão. A circuncisão não é coisa para mulheres, teoricamente, naturalmente falando. Deus, quando faz o pacto abraâmico, pacto com Abraão, Deus pede uma aliança, um sinal. E o sinal foi esse: Abraão, você precisa circuncidar todo macho, todo homem na sua casa, os seus servos, todos, começando de você, Abraão. E a circuncisão é algo dolorido. A circuncisão é retirar um pequeno pedaço de pele do órgão masculino. Circuncisão, faz um círculo e faz uma cisão. Circuncisão, faz um círculo e faz uma cisão. Retira um pedaço dali, para deixar de uma forma muito simples para a gente entender. E não era como é hoje. Hoje, por exemplo, quando nascem as crianças, os meninos, lá no hospital, eles perguntam: você quer que faça a circuncisão? Existe um costume aqui, principalmente nesse país, os pais aqui de meninos sabem disso, né? Eles dão a opção de fazer a circuncisão. Deus colocou isso como um sinal. Deus colocou isso como um sinal. Se você olhar na Bíblia, ao 8º dia o menino era circuncidado. Eu fui olhar por que era o 8º dia. É o 8º dia porque o organismo humano, ele produz no 8º dia uma vitamina, que eu esqueci o nome agora, eu tinha decorado para falar aqui, mas é a vitamina K, pronto, é K, isso eu tenho certeza. Os pessoal da área da saúde, tem alguns aqui, sabem disso. No 8º dia é o dia que o organismo produz 110%, e é só uma vez na vida. Deus é tão sábio que Ele mapeou o ser humano, Ele mapeou você, Ele sabe cada célula do seu corpo, Ele sabe o teu código genético. Tem coisa que acontece com você que nem você mesma, nem você mesmo entende, mas Deus sabe, conhece, e o detalhe importante: Ele entende todas as coisas na sua vida.
Aleluia. Então Deus, conhecendo o mapeamento humano, Ele falou assim: tem que ser no 8º dia. Sabe por quê? Porque no 8º dia o organismo produz essa vitamina com tanta força, esses anticorpos com tanta força, que não tem a condição de gerar, de trazer sobre o corpo humano problemas, causar sobre o corpo humano problemas degenerativos e outros problemas mais. Não tem esse tipo de problema. É o dia exato. Deus colocou sabiamente esse dia. Depois, nunca mais na vida, você produz a 100%, mas nunca mais a 110%. É interessante. E Deus dá essa ordem para que seja circuncidado. É removido esse pedaço. Isso tem uma função no corpo humano importante na vida do homem. E reflete também na vida da mulher. Pesquisas feitas em comunidades judias, onde a circuncisão é obrigatória, detectaram que mulheres judias daquela comunidade, nenhuma tinha câncer de colo, câncer de útero, porque é algo que Deus já previu lá na frente. Bom, queridos, voltando ao nosso texto aqui, esse povo que estava caminhando aqui, no versículo 2, Josué fez facas de pedra. Deus falou para ele: circuncida os israelitas, você vai circuncidar todo mundo. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Você sabe quantos homens de guerra saíram do Egito? A Bíblia mostra 602 mil e alguma coisa. Se você somar as tribos, fora a tribo de Levi não entrava nessa conta. A tribo de Levi não mandava homens à guerra, as demais tribos mandavam. São, para arredondar a conta, 600 mil homens. Então nós podemos calcular aqui, por baixo de 1.800.000 a 3 milhões de pessoas saíram do Egito, levando a sua tenda, porque a Bíblia diz que eles tinham que parar na frente da tenda, orar na frente da tenda. Eles tinham a tenda, levando os seus animais, as suas ovelhas, os seus pertences, e ainda todos os presentes que os israelitas deram para eles na véspera da saída, porque eles causaram um desfalque na economia do Egito, proporcionado por Deus. 600 mil homens, de 20 anos para cima, eram aptos para a guerra. Olha uma coisa interessante: quando Josué pede para os 12 espias espiar a terra e traz o relatório, 10 espias trazem um relatório extremamente negativo. Olha, a terra realmente, ela mana leite e mel, mas tem um problema: a terra tem gigantes. Nós éramos como? Gafanhotos. Eles eram gigantes e nós éramos gafanhotos. Tem gente se vendo como gafanhoto. Deus não te deu o espírito de medo, Deus te deu o espírito de coragem, de ousadia, para você vencer, avançar e alcançar, em nome do Senhor dos Exércitos. Jeová, diga comigo, Jeová Sabaó é o nome do Senhor dos Exércitos. Maravilha. Sabe por que eu estou pregando assim nesta manhã? Porque existem pessoas aqui que estão enfrentando batalhas, e existem pessoas aqui que vão enfrentar batalhas começando essa semana. Ai, pastor, só que a boa notícia para você é que Jeová Sabaó não conhece derrota no currículo dele, e Ele prometeu que vai estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Você crê nesse Deus? Você crê num Deus que é capaz de tirar uma nação de quase 3 milhões de pessoas e fazer caminhar pelo deserto, provendo água para o gado, provendo comida para essa gente? Você já imaginou isso? Moisés lá na frente fala assim: olha, vocês precisam se apegar com esse Deus, viu? Porque durante o tempo que vocês andaram, a vossa roupa não envelheceu. Detalhe, o vosso calçado, ele não envelheceu. Eu posso imaginar que à medida que o pé do menino ia crescendo, o sapato ia crescendo junto, porque Deus tem condições e capacidade de fazer muito mais. E a Bíblia diz assim: e nem o vosso pé se inchou durante essa caminhada, caminhando 40 anos e sendo guardado por Deus. Eles tinham uma promessa, tinham um exército que foi todo mundo circuncidado. Significa, fizeram aliança com o Senhor. Mas quando vem o relatório dos espias, com exceção de Josué e Caleb, que trouxeram um relatório maravilhoso, os outros: olha, a terra é boa, a terra mana leite e mel, mas nós parecemos gafanhoto, lá tem gigante, não dá para nós. Os dois disseram assim: olha, o Senhor nos dará essa terra, o Senhor nos dará livramento. Quem vai dar livramento para você? Não é o conhecimento que você tem. Quem vai dar livramento para você? Não é a amizade que você tem. Quem vai dar livramento para você não são os seus recursos materiais ou financeiros. Não, quem vai dar livramento para você é o Senhor dos Exércitos, que está conosco, Deus de Jacó, que é o nosso refúgio, hoje e para sempre. Amém. Aleluia. Diga para o teu irmão: pode confiar, que o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus tinha falado
Só que como 10 pessoas influenciaram quase 3 milhões de pessoas, a Bíblia diz que houve uma revolta, e que eles disseram: vamos levantar um chefe e vamos voltar para o Egito. Pelo menos lá tinha sepultura, tinha túmulo para nós sermos enterrados. E se não fosse a palavra daqueles homens de Deus e a intervenção do próprio Deus naquele dia, teria morrido Moisés, teria morrido Josué, teria morrido Caleb, teria morrido Arão, teria morrido Miriam, teria morrido todos aqueles que estavam crendo nas palavras do Senhor. Só que Deus fala algo interessante: vocês que murmuraram. Murmurar significa eu dizer algo contrário daquilo que Deus disse, eu descrer daquilo que Deus já disse que vai acontecer. Eu quero que você, em nome de Jesus, não murmure daquilo que Deus tem para você. Levante o que levantar, venha a oposição que vier, confie no Senhor teu Deus com todas as suas forças, com todo o teu sentimento, com toda a tua alma, porque o que prometeu é fiel para cumprir. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. E Deus disse: olha, esses homens de guerra, de 20 anos para cima, 600 mil, nenhum deles vai entrar naquela terra, com exceção de 2 que entraram, Josué e Caleb. Josué e Caleb. Moisés se irrita num momento da caminhada, Deus manda ele falar com a rocha, ele bate na rocha. Ele perdeu. Moisés, a Bíblia diz que era o homem mais manso que tinha sobre a terra, e tinha que ser, para liderar um povo daquele. Você já imaginou quando faltava água, você escutar em casa a sua mulher falando com você, meu amigo, meu irmão, ou você escutar o seu marido também falando com você, o seu vizinho é uma coisa, agora você escutar 2 milhões, 3 milhões de vozes falando ao mesmo tempo: queremos comida, queremos comida, queremos comida, queremos água, queremos carne, Você já imaginou isso? Já imaginou? Moisés, naquela calma, com aquela paciência toda, ele dá uma bordoada desnecessária, né? Deus fala: olha, por essa ação tua, você não vai entrar também. Deus não brinca em serviço. Deus vai cumprir a promessa dele para a sua vida. Só que Deus é Deus de pacto, Deus é Deus de aliança. Quando Deus pediu para circuncidar, Deus sabia que ia doer. Só que quando é causada a ferida, Ele traz a cura. Se você estiver disposto a permitir Deus fazer a circuncisão no seu coração, na sua alma, daquilo que não faz parte de você e da sua caminhada, Ele vai estabelecer a aliança e o pacto com você, e vai cumprir toda a palavra dita a você. Oh, aleluia, oh, aleluia. E para perecer aquela geração, são 40 anos. Chega o momento agora que eles já atravessam o Jordão, e o primeiro desafio que eles têm para frente é a cidade de Jericó, fortalecida, fortificada. E agora Deus precisa fazer um concerto antes de começar das vitórias que ia dar a Josué. E para Deus fazer isso, Deus precisa fazer um acerto com aquele povo, principalmente com os guerreiros, os homens que representavam a força, a estratégia daquela nação. E Deus fala então: Josué, faça facas de pedra. Será que eles não tinham facas de metal lá? Deus pede: faz facas de pedra. Tem gente que pensa que não dá para fazer faca de pedra, né? É algo cortante e terrível. Deus trabalha com o tipo de instrumento que Ele quer trabalhar. Você pensa que faca de pedra não corta? Na mão de Deus corta. Você pensa que o recurso que Ele colocou na sua mão não vai ser suficiente? Vai ser suficiente e vai sobrar para que o nome dEle seja glorificado e a bênção seja sobre a sua vida. Faça esse utensílio e circuncide todos os homens de guerra. E a Bíblia diz que eles são circuncidados no lugar chamado Gilgal. Gilgal significa Monte dos Prepúcios, porque ali ficou os prepúcios daqueles homens. Só que quando aquela nação estabelece isso, quando aquele povo obedece isso, começa uma nova fase. Todas as vezes que você receber de Deus uma palavra, todas as vezes que Deus tocar algo no seu coração, e você, pelo Espírito Santo de Deus, tiver a condição de obedecer, Deus vai mudar a fase na sua vida. Deus vai mudar de fase. Tem pessoas aqui que estão passando momentos em que Deus vai trocar de fase. Você está vivendo uma dinâmica, Deus vai circuncidar alguma coisa aí e vai mudar a fase. Deus vai mudar a fase. Ele vai te levar de vitória em vitória,
de glória em glória, para que o nome dele seja glorificado na sua vida, na sua casa, no seu ministério, na sua família, no seu sentimento, nos seus negócios. Ele vai fazer, porque ele é Deus. Oh, aleluia. Deus está falando com pessoas aqui. Deus está falando com pessoas aqui nesta manhã. Você sabe que Deus está falando com você. Oh, pastor, mas Deus não fala com todo mundo. Você pode estar pensando, fala, meu irmão, mas Deus às vezes ele manda uma palavra direta, aquela palavra que você sabe que é com você que ele está falando. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Uma geração inteira ficou para trás pela desobediência, pela murmuração. Igreja, deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã, que nós não venhamos a ficar para trás, que nós não venhamos a perecer no deserto, mas que nós venhamos a alcançar o favor, o benefício, a promessa e o chamado de Deus para a nossa vida. Diga para o teu irmão assim: o que prometeu é fiel para cumprir. Deixa eu perguntar de novo: quantos tem promessa aqui? Parece que diminuiu um pouquinho as mãos, glória a Deus. Estão com medo da circuncisão? Dói, doeu neles. A Bíblia diz que eles não puderam mover o acampamento até que houvesse cura. Deixa eu dizer para você, a exemplo desse povo, você não vai conseguir avançar até que não seja curado no seu coração aquilo que precisa ser curado. E tem pessoas com ressentimento no coração. E aí você jejua, ora, pede a Deus, faz campanha e não resolve nada. Não resolve mesmo e não vai resolver. Você tem coragem de remover do teu coração a raiz da amargura? Você tem coragem de liberar perdão sobre alguém? A hora que você... Isso é circuncisão, dói no sentimento. Você foi machucado, foi machucada. Alguém atentou contra você, alguém fez algo que não deveria fazer contra a sua vida, causou problema para você injustamente, você foi injustiçado, gerou ressentimento, o coração fechou. Mas deixa eu dizer uma coisa: o Deus de Israel está aqui hoje para fazer uma circuncisão, arrancar isso do seu coração e colocar você para avançar em liberdade em nome do Senhor. Diga para o teu irmão assim: você vai avançar em nome de Jesus, nem que doa. O bom é que Deus, Ele é o bálsamo de Gileade. Aquele que fez a ferida, Ele sara a ferida. Você passou por momento, está passando por dificuldade, por dor, por luta, por sentimento, por sofrimento. Sim, o Senhor traz bálsamo sobre o teu coração, sobre a tua alma. Ele traz cura sobre as tuas feridas. Sabe por quê? Porque Deus conta com você como um guerreiro de Deus, como uma guerreira de Deus, nesse tempo presente que se chama hoje. Aleluia, aleluia. Versículo 5: todos que saíram haviam sido circuncidados, mas todos que nasceram no deserto, no caminho depois de sair do Egito, não passaram pela circuncisão, não passaram por aquele ato. Deus falou: olha, vocês vão guerrear, vocês vão avançar, mas espera um pouquinho. Existe algo que tem que ser feito. Deus está dizendo para você hoje: eu vou fazer você prosperar. Você vai derrubar as muralhas de Jericó pelo meu poder. Você vai conquistar cidades, você vai conquistar reinos, você vai conquistar nações, você vai alcançar mais na sua vida espiritual, no seu ministério, mais na sua família. Mas algo precisa ser feito nesta manhã. Aleluia. E o bom, sabe o que é? Que o Espírito Santo já começa a mostrar para mim e para você onde é que precisa ser feito a cirurgia nesta manhã. Aleluia. Olhe para dentro de você. Olhe para dentro de você. Tem um momento de introspecção. Olhe para dentro de você. Faça como fez o salmista: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me por caminhos eternos. Deixa o Espírito Santo te sondar. Tem alguma coisa? Encontrei. Tem alguma coisa? Então libere o seu coração, libere a sua alma, para que o Espírito de Deus possa trabalhar nesta manhã. E Ele vai fazer. E Ele vai fazer. Vai doer? Dói. Só que tem uma coisa: vem a cura, vem o descanso, e depois vem a batalha e a vitória do Senhor para você. Aleluia, aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Versículo 6: os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito fizessem o quê? Morressem. Diga assim comigo: obedeci e vivi, desobedeci e morri.
Você prestou atenção no que você acabou de falar? Se eu obedecer, eu vou ter o quê? Vida. Eu vou viver o projeto de Deus. Se eu desobedecer, eu vou morrer. A Bíblia diz: há caminhos que para o homem parecem caminhos direitos, mas o fim deles são caminhos de morte. Caminhos de morte. E quando eu estou falando em morte, eu não estou falando só em morte física, que pode ser também, mas a pior morte é a morte espiritual, que deixa um zumbi, um morto-vivo andando por aí. A pessoa não tem identidade, não sabe para que veio, da onde veio, para onde vai. Mas o Espírito de Deus, como Ele fez naquele exército visto por Ezequiel, onde juntou os ossos, juntou os nervos, juntou a carne, juntou os músculos, juntou a pele, juntou tudo o que precisava, e era um monte de osso e virou um exército. Ele é capaz de fazer na sua vida e na minha vida nesta manhã, nos posicionar como guerreiros e exército do Senhor nesta manhã. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Versículo 7: assim, em lugar deles, colocou os seus filhos, e estes foram que Josué circuncidou. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus trabalha com oportunidades. Tem coisa que vem nas suas mãos para fazer, deve fazer. Sabe o que a Bíblia diz? Tudo que tiver as mãos para fazer, faça conforme as suas forças. E que diz a continuação do versículo? Quem lembra? Porque para o sepulcro para onde tu vais, não tem ciência, nem indústria, nem conhecimento algum. Essa é a continuação do versículo. Tudo que te vier às mãos para fazer, faça conforme as tuas forças. Sabe o que significa? Deus não vai requerer de mim e de você nada mais do que eu posso dar. Ele conhece a medida que Ele fez. Ele me criou, Ele me formou. Ele te criou, Ele te formou. Ele sabe para que boa obra você foi criado no reino dEle. Você não foi chamado só para ganhar esses dólares que você ganha. Não foi chamado para viver só uma vida normal, sem ter a participação no reino de Deus. Não, 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 senhores. Deus criou a mim e a você para participar de um reino que é um reino eterno. Ele capacita, Ele chama, Ele dá a condição, Ele dá o recurso, mas Ele quer usar a sua vida. Amém. Oh, aleluia. E se eu não faço, outro vai ser levantado e vai fazer. Deus nunca ficou sem representantes sobre a terra. Por isso eu quero profetizar sobre a vida dessa igreja nesta manhã, que essa igreja vai se levantar como uma voz profética nessa cidade, nesse condado, nesse estado, em nome de Jesus, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, na sua escola, em nome de Jesus. E você vai cumprir o bom propósito de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Diga para o teu irmão: você foi chamado para fazer a diferença. Pode dizer, você foi chamado para fazer a diferença. Aleluia. Tem tanto talento, tem tanto dom de Deus incubado dentro da sua vida, que na hora que você deixar o Espírito Santo circuncidar o que precisa ser circuncidado, vai vir a cura, e Deus vai começar a usar você poderosamente. Tem gente que vai arregalar o olho desse tamanho e dizer: o que é que aconteceu? Sabe o que aconteceu? É o Espírito de Deus que veio sobre você. Aleluia, oh, aleluia, 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 aleluia. Oh Senhor, ajuda-nos, ajuda-nos. Mas o versículo 7 mostra que alguém foi substituído. Aquela geração foi substituída por outra. Sabe por quê? Porque se recusaram a crer, a obedecer e a viver o projeto de Deus. Era para eles. Era eles que iam alcançar. Era eles que iam ter o privilégio de entrar naquela terra, passando por batalhas, é verdade, passando por lutas, é verdade, passando por conquistas, é verdade, passando por dificuldades, é verdade, mas a boa mão do Senhor sempre sobre eles. Sabe por quê? Porque Deus colocou o maná para eles comer todos os dias. No deserto não produzia. Eles paravam em alguns oásis, como nas águas de Mara, que era um oásis, a água era amarga. Deus transformou aquela água. Deus é capaz de mudar essa aguinha amarga que você está bebendo numa água doce e você glorificar o nome dEle. Tem gente tomando água amarga aí, e aí é complicado, né, amigo? Você chega com sede, você quer alguma coisa que mate a sua sede, não é isso? Deus é capaz de mudar a circunstância na sua vida. Deus vai fazer milagre. Olha para o teu irmão e profetiza agora. Diga assim: Deus vai fazer milagre. Deus vai fazer milagre. Deus vai fazer milagre. Deus vai fazer milagre sobre a tua vida. Aleluia. Irmão, ou a gente vem aqui brincar de ser crente todo domingo, ou a gente crê no Deus que nós servimos. Nós temos que escolher. Deus te levantou, a Bíblia diz que Deus te capacitou, deu poder para você, te chamou. Para de perder tempo com aquilo que não está no plano de Deus, que não está no propósito de Deus. Para de deixar a tua atenção ser levada por coisas à sua volta, em nome de Jesus. Olha para o Senhor, pensa nas coisas que são de cima, porque é para lá que você vai. Aleluia, aleluia, aleluia. Versículo 8: e depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam no acampamento até se recuperarem. Diga para o teu irmão assim: vai vir um tempo de cura.
Vai vir um tempo de recuperação. Tem gente que está no acampamento se recuperando. Aqui nessas cadeiras tem pessoas que estão em tempo de recuperação. Mas, irmão, você não vai ficar em tempo de recuperação a vida inteira, não. Vai vir a cura de Deus sobre você, vai vir o bálsamo de Deus sobre você, vai vir a unção do Espírito de Deus sobre a tua vida, e você vai ver o impacto que a tua vida vai causar na vida dessa igreja, na vida dessa cidade, na vida dessa nação e das nações dessa terra. Aleluia, aleluia. Eu fiquei no banco da minha igreja muito tempo, acho que até mais do que devia, só querendo cura, acomodado. Na verdade eu não estava curado, eu estava acomodado. Eu estava aquelas ovelhinhas gordas, né? Ai, que delícia, a gente vem para a casa de Deus, não é gostoso? A gente adora esses irmãos aqui, meu Deus, eles parece que eles têm uma chave assim, né? Abre e a gente entra junto. Oh, adora, é gostoso. A unção do Espírito Santo, a presença da glória de Deus. Gente, eu não quero ir embora, eu quero ficar adorando a Deus junto com meus irmãos, que delícia. Mas eu não posso ficar aqui dentro 24 horas. Eu tenho que passar pelaquela porta. E quando eu boto o pé para fora daquela porta, eu preciso saber se eu estou curado ou não. Eu preciso saber se eu estou só me engordando, criando gordura. Não. Deus não chamou você para isso. Deus chamou você, Ele te chamou que você é um embaixador dEle, você é sacerdócio santo, você é uma nação real, escolhida, limpa pelo Senhor, para fazer toda boa obra, capacitado pelo Espírito de Deus. Oh, aleluia. Não desmereça aquilo que Deus já falou sobre você, não. Não diminua o poder do Espírito de Deus sobre a sua vida, não. Aleluia, aleluia. Versículo 9, eu já estou quase terminando. Versículo 9, então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Deus falou: hoje eu curei vocês. Hoje eu tirei aquele estigma de escravo que vocês tinham. Vocês foram humilhados, as vossas gerações foram humilhadas no Egito, trabalharam a troco de pão e água, sendo chicoteados diariamente pelo faraó. No começo tinha a palha providenciada para queimar os tijolos. Lembra lá na frente depois, quando as coisas começaram a apertar? Você que lê a Bíblia, lembra? O faraó olhou e falou assim: arranca essa palha. Se eles quiserem queimar tijolo, eles têm que buscar a palha, amassar o barro, fazer o tijolo e queimar o tijolo com a palha que eles vão buscar. E a porção tem que ser dada mesma. Sabe, irmãos, o diabo não tem nada para te dar, não. O inimigo só quer enganar e só quer escravizar. Mas Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Você vai ser feliz, não é só no céu, na eternidade, não. Você vai ser feliz nesse tempo chamado hoje, nesse tempo presente. Deus vai remover aquilo que não faz parte e vai colocar alegria no seu coração. Oh, aleluia, aleluia. Hoje removi. Aleluia. Se você crê, a remoção é hoje. Você crê? A Bíblia diz que tudo é possível que crê. Lembra que eu comecei dizendo? Você pode vir aqui escutar que palavra abençoada e não ter efeito nenhum na sua vida. Vai depender, sabe do quê? De Deus não, Ele já liberou a palavra. Do Espírito Santo não. A mão do Senhor não está encolhida, os olhos dele não estão fechados, os ouvidos não estão tapados, Deus não é mudo. Não, senhores, espera aí. Depende do quanto você vai aplicar para a sua vida. Você vai querer, desejar, se disponibilizar. Deus vai fazer milagre na sua vida. Oh, aleluia. E eu vou terminando aqui. Na tarde, versículo 10, do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. Celebraram a comunhão. Lembraram de como eles foram libertos na noite que passou o anjo destruidor, matando todos os primogênitos. Na casa dos israelitas, sabe quantos morreram? Nenhum. Pode passar sobre a sua casa, mas Ele vai te proteger. Oh, aleluia. Estão lá celebrando. Versículo 11, no dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram pães sem fermentos e grãos de trigo tostados, diga comigo, produtos daquela terra. Interessante. Eles estavam acampados ali, aproveitaram para plantar. Deixa eu só abrir um parênteses para dizer uma coisa para você. Eu não sei, a maioria daqui são brasileiros, nós somos brasileiros a maioria, mas Deus por algum motivo nos fez acampar nessa terra. Enquanto você está acampado aqui, lança o teu pão sobre as águas, lança a boa semente, planta, planta, planta e planta, 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 planta e planta, e você vai colher, 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 e vai se alimentar do produto da terra que Deus vai te dar.
esteja plantando. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso também você fará. É só a gente ver o que a gente quer colher. Vai plantando. A Bíblia diz que no dia seguinte eles comeram pães sem fermento e trigos tostados, produto da terra, já tinha colhido. Mas durante o deserto dava tempo deles plantar, sim ou não? Não dava, mas tinha provisão de Deus. Enquanto está atravessando o deserto, Deus dá provisão. Enquanto você está passando por um momento de dificuldade, Deus não vai deixar faltar. Ele faz descer o maná do céu sobre a tua casa, como fez sobre a vida dos filhos de Israel. Nunca faltou o pão sobre a mesa deles, porque Deus se encarregou todos os dias de cuidar. Mas sabe o que a Bíblia diz aqui? Que no dia que eles fizeram essa refeição do fruto da terra, olha o texto, versículo 12, eu termino aqui. Um dia depois de comer do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram o fruto da terra de... Deus vai dar a porção suficiente que você precisa no momento de adversidade, mas Ele quer que você plante e colha e coma do fruto das suas mãos. Isso em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida. Ele dá a porção exata. E sabe por que Deus permite a gente passar por momentos como esse? Para a gente ver que a nossa confiança não são nos nossos recursos, e nem tampouco no nosso intelecto, e nem tampouco no nosso braço. A nossa confiança é no Senhor dos exércitos, que nos criou e nos formou e nos chamou. Ele te criou, te formou, e Ele cuida de você.